Deus ele está no controle de todas as coisas, está atento ao que você precisa, ao que você deseja. E nesse momento eu gostaria que você preparasse a sua Bíblia no Salmo 51. No Salmo 51. E essa canção que nós vamos ouvir é conhecida. E prepare o coração para a palavra do Senhor nesta hora, tá certo? A Ele a glória é o que nós iremos cantar agora, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você crê nisso? Se você crê, querido, diga ao Senhor da sua satisfação em poder continuar firme e forte na presença do Senhor. Vamos ouvir essa canção? Salmo 51. Vá preparando a sua Bíblia dessa hora. Aleluia, Jesus. São todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Amém, queridos. É tão bom, porque o apóstolo Paulo disse lá aos Romanos, né? Quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A ele a glória para todo sempre. Amém. Querido, o Salmo 51, o salmista Davi, ele diz o seguinte, acompanha aí na sua palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque, pronto, agora deu certo. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente eu pequei e fiz o que os teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que o Senhor Deus, querido, aplique essa porção lida em nosso coração. Esse salmo
é um salmo onde Davi, ele, de uma forma direta, ele confessa o seu pecado a Deus. E como se não bastasse a sua confissão, Davi, ele suplica a Deus o perdão do Senhor, para que o Senhor lhe renove. E essa é uma coisa importante. Davi, ele se arrepende, ele confessa. Davi, ele suplica perdão a Deus, porque quando ele confessa, ele se arrepende. Ele suplica pelo perdão de Deus e pede uma renovação para o seu espírito. Sabe, irmãos, diante dessa assertiva, diante do que foi posto, algumas reflexões me vêm à mente. E uma delas é: será que nós somos capazes e corajosos de confessar as nossas culpas? Ou de assumir a responsabilidade das consequências dos erros que nós estamos cometendo? Ou que nós cometemos? Sabe, eu penso que nós estamos vivendo numa sociedade em que existe uma mentalidade de que eu não me responsabilizo. As pessoas, elas estão tirando o seu corpo fora. É como se a sociedade, ela criasse uma cultura dos sem culpa. Faz, mas não se responsabiliza. Pensa uma coisa comigo. Se nós fizermos alguma coisa errada, então não é nossa culpa? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma falha, pode ser uma pisada de bola. E parece que a gente não quer carregar as consequências porque a gente sempre acha que foi por causa de alguma coisa ou por causa de outra pessoa. Ah, ele é assim porque na sua família ele não teve oportunidades. Ah, ele se tornou o que é hoje porque na sua infância ele não recebeu acolhimento, ele não recebeu carinho, ele é fruto do meio. Nós sempre vamos escutar essas assertivas como se vivêssemos numa sociedade sem culpa, sem assumir as responsabilidades dos nossos erros. Sabe, irmãos, imagine o seguinte, lembre da queda do homem, né? Quando Adão e Eva pecou, né? Pensa assim, nesse cenário, Adão, ele passeava com seus 2 filhos, Caim, Abel, e imagine que quando eles passaram diante do portão, ou dos portões do Jardim do Éden, um dos seus filhos, talvez Caim, perguntasse a seu pai: papai, que lugar é este? E aí Adão responde: ah, meu filho, foi deste lugar que nós fomos expulsos, porque a sua mãe comeu de certa fruta que não podia. Você percebe? Adão, ele tratou aquela responsabilidade da mesma forma como nós hoje em dia tratamos. Ou seja, sempre colocamos a culpa no outro. Quando Deus, ele diz: Adão, por que fizeste isto? Não te ordenei que não comesse daquela árvore? A Adão diz: foi a mulher que o Senhor que me deu, foi que ela me ofereceu. Infelizmente, o mundo, ele se exime da culpa, se exime da responsabilidade, mesmo tendo falhado, mesmo tendo errado. A primeira verdade que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é: assuma a responsabilidade dos malefícios que você tem feito. Davi, ele começa a confessar. Veja que nos primeiros versículos ele pede a misericórdia de Deus, né? E ele diz que a tua misericórdia seja segundo a tua benignidade. Então ele diz assim: Senhor, apaga as transgressões. Veja que ele diz no versículo 4: contra ti somente pequei. E nesse momento Davi, ele não estava levando em consideração os fatores externos que o levaram a cair. Sabe, uma das coisas
o pano de fundo do Salmo 51 é justamente aquele episódio em que o profeta Natan, ele confronta Davi. É lá em 2 Samuel, né, no capítulo 12. Esse salmo é escrito por Davi em consequência daquele episódio em que o profeta Natan, ele confronta Davi com a história do seu pecado, daquele delito que ele cometeu, né? Qual foi o delito? O rei Davi, né, ele é como se fosse aquele homem que planejou, como se fosse não, ele é aquele homem que planejou tirar, né? E aí o profeta Natan diz assim para Davi, tirar a vida, né, do próprio amigo. Os irmãos conhecem essa história. O profeta Natan diz assim, certo rei, né, roubou certa cordeirinha ou certa ovelha de um certo homem e assou para que ele pudesse comer com seus amigos, mas este homem era rico. E o cordeirinho que foi roubado foi justamente de um homem pobre, onde o único sustento seria através daquele cordeirinho, né? E aí o profeta Natan pergunta a Davi o que deveria ser feito deste homem que tirou o único sustento daquele pobre camponês. E Davi, de pronto, ele responde com indignação ao profeta: este homem deve morrer. Sabe, Natan, o profeta, olha diretamente para Davi, né, e fixa nos olhos dele e diz: tu é este homem. Queridos, prestem atenção, existem coisas que às vezes vão ser colocadas em xeque. Na segunda-feira nós pregamos que nada se esconde de Deus. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E para Davi chegou nesse momento. Davi, ele se viu perdido porque aquilo que ele escondia foi descoberto. E a Bíblia diz que nada há encoberto que não seja revelado. Nós temos passado isso diariamente. Sabe, querido? A segunda verdade é que nós somos as pessoas que erramos, não os outros. Se foi nossa culpa, assumamos a responsabilidade do erro cometido. Sabe, o rei Davi, ele deve ter caído, sabe? Quando o profeta disse: você, Senhor, ele deve ter caído do seu trono. Descobriram meu segredo. Naquele momento em que a sua alma foi desnudada, sabe? Se romperam os remorsos. Porque, pelo que Davi havia feito, o rosto havia corado de vergonha, a culpa, a ansiedade, de imediato foi liberando, sabe o que, Davi? Uma enxurrada de lágrimas. Ele começou a chorar. Sabe? Davi, nesse momento, ele se chega para Deus, talvez soluçando, ele diz assim para Deus, no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu quero lhes dizer, querido, que para que haja o perdão de Deus, para que haja uma transformação, ou um revigoramento de fé, ou um ânimo, sabe, progressivo, é preciso que a gente confesse culpas. É preciso que a gente confesse transgressões, mesmo que a gente pague um preço alto, porque Deus, ele se compraz na verdade. Nós temos passado situações constrangedoras. Eu acho que você já deve ter passado uma situação em que você foi descoberto. Como é ruim, como é horrível, que fosse preciso que outra pessoa dissesse o delito que você sabe muito bem que foi você que cometeu. Façamos como Davi, peçamos a Deus misericórdia, para que o pecado revelado, ele seja perdoado. Sabe, querido, naquele momento em que Davi confessa, eu penso que não houve nenhuma hesitação para ele.
mesmo que tenha sido o profeta Natan que o havia acusado, havia revelado, Davi, ele não questionou mais, ele não deu desculpas. Davi, de pronto, ele deu uma resposta, podemos dizer assim, que foi uma resposta humana, humilde, mas uma resposta sincera. Sabe, Davi naquele momento, ele assumiu toda a sua responsabilidade. Ele era um rei, e como rei, ele tinha poder absoluto. Na verdade, como rei, ele tinha poder absoluto. Ele podia viver longe do alcance das suas falhas diante do povo. Ele podia até pensar, para que confessar? E a pergunta que eu faço, por que devemos confessar nossas culpas? Sabe por que confessar? Sabe, irmãos, não havia naquela época nenhum repórter esperando na porta, como hoje, para perguntar, é verdade que o funcionário seu, que você arrumou-lhe um encontro com a morte? É verdade que você adulterou com a mulher dele? Ela engravidou e que você, por causa disso, para não ser pego em flagrante, você matou colocando na frente de batalha. Hoje não existe resposta, repórter para perguntar isso. Não existe. Sabe, irmãos? Mas uma coisa é certa. Além de Natan, ninguém mais sabia, porque Deus havia revelado ao profeta. Preste atenção. Um dia a conta chega e Deus ele vai mobilizar para que a gente confesse nossos pecados. Sabe o que acontece naquele momento? Davi ele confessa e ele diz aqui no versículo 3 as transgressões, iniquidade e pecado. Veja como ele foi enfático. As minhas transgressões, as minhas iniquidades, o meu pecado. Davi, ele admite que o pecado ele foi todo dele. Davi não mencionou em nenhum momento a mulher Batseba, que estava se banhando. A culpa foi dela, ela estava banhando. Não, Davi não mencionou isso. Davi assumiu inteiramente a responsabilidade. Talvez hoje, né, o homem moderno, ele talvez saísse com essa frase. Talvez ele dissesse assim, mas ela é culpada. Quem mandou se banhar na sacada do seu apartamento numa noite enluarada? Veja o pensamento machista de hoje. Existem mulheres que andam de roupas mínimas, né? Shortinhos, blusinhas. E aí a desculpa do homem para olhar, no meu tempo é da cantada, é dizer, mas a culpa é dela. Alguns comentários machistas de hoje, quando a gente escuta que mulheres foram estupradas, que mulheres foram violadas, alguns questionamentos de hoje mas quem manda andar daquele jeito? Quem manda ser sexual daquela forma? Está vendo como a gente sempre transfere a culpa, a gente sempre transfere a responsabilidade? Um conselho que a gente aprende com esse momento, sabe qual é? Querido, independente da terceira pessoa, se você estava no meio, assuma a responsabilidade dos seus atos. Foi o que Davi fez. Como é difícil assumir a responsabilidade do delito cometido. Como é difícil confessar que foi você mesmo que fez aquilo. Como é difícil. Mas uma vez que Davi confessa, que ele admite a sua própria culpa, o texto diz, até onde nós lemos, que Davi, ele pede ao Senhor perdão e pede também ao Senhor para que torne a dar a ele a alegria de volta, porque Davi havia perdido o vigor. Tem um certo momento no texto bíblico que Davi vai dizer assim, enquanto calei os meus pecados, eu envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Querido, o texto no versículo 11, Davi clama a Deus, Senhor, eu imagino que fosse assim, por favor, pelo teu amor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Davi naquele momento se angustiava. Davi naquele momento
momento ele clamava, pedia a Deus, urrava para que o Senhor não o abandonasse, porque o pecado faz isso, o pecado é transgressão contra Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deixou de passear todos os dias pelo jardim, como ele fazia sempre. Houve um rompimento da relação. Davi clamava a Deus: não, Senhor, não se afaste de mim, não retire de mim o teu espírito. Quando Davi confessa seu pecado, quando Davi ele admite a culpa, quando ele confessa, ele retém de Deus o perdão. E ele tem a oportunidade de receber de volta a alegria que foi perdida com o pecado ocultado. A minha palavra dessa noite é que você faça a mesma coisa. Aliás, que nós façamos a mesma coisa. Apesar do mundo e a sociedade ser radicalmente uma sociedade que transfere a culpa, vamos assumir a nossa culpa. Apesar de outros não admitirem os seus erros, vamos admitir que somos nós, mas vamos confessar. Uma vez que a gente admite, vamos confessar. E uma vez confessado o pecado, sabe? Peça a absolvição de Deus, peça o perdão. E sabe o que a palavra de Deus diz para aquele que confessa, se arrepende e confessa? 1 João 1:9. O que é que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Confessa o teu pecado se você o tem, se está guardado. Confessa ao Senhor, seja livre, liberte-se. Vai chegar um tempo em que não estarei mais aqui. E não vai tardar não. Já ouviu aquela expressão, Jesus está voltando? Jesus está voltando. Não vai tardar não, Ele vai vir buscar a gente. E quando Ele vier, você está livre. Você está livre para subir com Ele. Eu queria que você continuasse acreditando de que Deus Ele provê todas as coisas. Eu quero encerrar esse momento pedindo a você para que escute essa canção que eu gosto demais dela. E é um momento em que a gente vai saber da vitória da cruz quando Cristo vier buscar a sua igreja. Cristo irá voltar, não tardará. Aleluia, Jesus. Vamos para o lar. Olha aí, eu quero me preparar. Não tardará. Não vai tardar não, querido. Então confessa, se arrepende.
Deus, Pai. Glória a Deus, Jesus. não tardará. Glória a Jesus. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, Eu creio na tua promessa, Pai. eu quero me preparar. Se prepara, meu irmão. Deus vai buscar a tua igreja. Pois vamos logo subir Glória a Jesus. e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Não vai tardar. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, vamos para o lar. Amém. Glória a Deus. Você vai para o lar, meu irmão? Se você vai para o lar, pode não ser agora, mas se você vai para o lar, dê glória a Deus aí. Marta diz aqui, olha, vem logo Jesus. Eita Deus, isso aí é um desejo que a gente tem de estar com Jesus, né? E Deus, ele tem olhado para a sua igreja com carinho, com amor. Deus, ele tem dado oportunidade para que as pessoas elas possam encontrar soluções. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, Deus está te dando oportunidade, ainda hoje, de entregar a sua vida a Jesus. Veja o que veja o que aconteceu com você. Veja que mesmo que a gente tenha pecado guardado, se a gente confessar, Deus, ele absolve a gente. Querido, entregue sua vida a Jesus. O mal, ele existe, ele é real. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Não é isso que a palavra de Deus diz? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Querido, eu quero orar por você. Tá certo? Abençoar a sua vida, a sua família. E convidar você para amanhã à tarde na igreja, aqui na igreja. 2 horas, nós vamos ter culto presencial, culto de oração. Se você gosta de orar, se você pode ir, vá. 2 horas da tarde. Lá estamos na igreja presencialmente. E na sexta-feira à noite, às 18h30, nós teremos o culto jovem, né? Culto da juventude, na verdade o culto da juventude pode ir jovem de 18 a 80, de 8 a 80. Amém? Te amo, meu pastor Alexandre também. Deus te abençoe, meu querido. Pai, nesta hora eu quero entregar nas tuas mãos todos esses que aqui estão. Porque o Senhor me deu como pastor para cuidar deles. Deu a mim, o pastor Alexandre, essa responsabilidade de conduzir esse rebanho. Deus, que cada um receba a porção dobrada do teu Santo Espírito. E como hoje nós aprendemos da palavra, Deus, que nosso coração esteja disposto para pedir perdão pelas culpas, pelas falhas cometidas, que a gente não carregue mais culpas dos erros, Pai. Nesta hora, o Senhor está liberando perdão. Em nome de Jesus, vai derramando salvação. E se existe alguém nesta noite que está, ó Deus, ouvindo a palavra e se sentiu tocado, que quer aceitar Jesus, vai agora, Pai, no coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa entregar sua vida a Jesus e ser salva, porque o Senhor não tarda em voltar e nós vamos para o lar. Deus, que a tua graça, a tua misericórdia acompanhe cada um que está aqui.
E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a unção e a divina consolação do seu Santo Espírito seja com todos nós aqui presentes e com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua família, meu querido, minha querida. Deus te dê força, vigor, te dê uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Estou muito feliz, né? Porque eu já marquei minha vacina. Dia 12 de junho estarei lá, Dia dos Namorados. Estarei lá tomando vacina, a primeira dose. E assim como eu, outras pessoas da nossa igreja, como Janete também, conseguiu marcar. E outros irmãos conseguiram marcar a sua vacina, né? Querido, o maior pintor do mundo está pintando a minha história e a sua história, amém? Deus te abençoe e que nada, nem ninguém possa tirar esse privilégio que eu e você nós temos, né? De continuar servindo a esse Deus. E se você crê nessa promessa que Deus está pintando a sua história, então canta essa canção e Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Amém? Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, 2 horas na igreja, presencial. Amém? Fez o sol amarelo por amém, Dani. Deus te abençoe. Um abraço para Alex também. Berlúcio, um abraço para Maria Gabriela também, para você e sua família. Diaconisa Lucineide, manda um beijão para a irmã Alice. Amém? Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Deus está pintando nossa história. Glória a Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Virgínia, fique tranquila, fique em paz. Deus vai lhe dar sustento, viu? Deus abençoe. Júnior, meu diácono, graça e paz. Amém, querido. Quem pintou? Até amanhã, meus irmãos, à tarde na igreja, quem for, Deus abençoe.